para que todos possamos nos dar bem, hein? É verdade, não teríamos nenhum problema com as centenas de religiões do mundo. Mas então há a perseguição e ela nos leva a destruir todos aqueles que pensam de um modo diferente daquilo que nós cremos. E aí começa um problema. Mas o que aconteceria se finalmente nos uníssemos? E se fingíssemos que servimos ao mesmo Deus? Então teríamos paz, paz definitiva. Será que sim? A paz se encontra em chegar a um acordo, sim ou não? Bem, esse é o problema que a igreja primitiva descobriu. Então chegou a perseguição e foram purificados. Então quando é que Satanás não pôde destruir a igreja com a perseguição? Quando ele queimava um, 10 tomavam o seu lugar, porque via uma fé dessas pessoas e o amor com que as suas vozes levantavam cânticos de seus lábios e orações em favor dos perseguidores. Não com bombas. E morriam por sua fé enquanto outros se levantavam e tomavam o seu lugar. E se isso não funcionou, o que o diabo tentou a seguir? Que tal usar a tática de Balaão? E Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus. Balaque queria amaldiçoá-los, porque eles eram uma ameaça para ele. Mas cada vez que tentava amaldiçoá-los, o que é que acontecia? Uma bênção saía da sua boca. Um grande problema. Aqui estavam os filhos de Israel, e esse profeta Balaão foi oferecido a ele um monte de dinheiro para que os amaldiçoasse. Mas não funcionava. Assim que ele inventou um plano. Ele disse, sabe uma coisa? Se conseguirmos que eles pequem contra Deus, então a proteção de Deus lhes será retirada, e aí sim os teremos nas nossas mãos. Então vamos tentar fazê-los pecar. Já sei o que faremos. Vamos realizar um festival. Vamos ter uma grande festa. Uma festa fantástica, com música estupenda. E vamos adorar a outros deuses. Que belas mulheres. Podemos colocar mini-saias só por uma noite e mostrar as pernas. E foi isso que fizeram. E o que os israelitas fizeram? Bem, eles tinham estado marchando pelo deserto e sua língua estava bem seca. E olharam para tudo isso e disseram, uau! E cederam. E o que aconteceu? Uma terrível praga veio sobre Israel. Vamos ver nesse caso se eles cederam. Pérgamo significa elevação. Elevar. Elevar o quê? Elevar o eu sobre o divino. Vocês estão ouvindo falar sobre isso? Essa história de elevar o eu quando ligamos a televisão? Não estamos ouvindo que temos que encontrar a força dentro de nós mesmos? Temos que nos transformar a nós mesmos? E que você tem que fazer tudo por si mesmo? Que essa é a nova forma de salvação. Pérgamos, elevar os caminhos do homem acima dos caminhos de Deus. É isso que se chama idolatria. De maneira que na capital romana da província da Ásia havia um templo a Zeus, Júpiter, também a Esculápio, o deus serpente, uma serpente que instruía os homens, uma serpente enrolada num poste. Será que temos esse símbolo hoje? Sim, o mundo da medicina o usa. O procônsul de Pérgamo tinha uma espada de 2 gumes. E é muito interessante que essa cidade era o bastão do clero. O sacerdócio babilônio é que a Babilônia foi conquistada pela Medo-Pérsia e eles tomaram o controle da região babilônica. Mas os sacerdotes se rebelaram contra a Medo-Pérsia. E então o clero foi expulso e se estabeleceu aqui nesta cidade. Assim que aqui estava o clero babilônico oficial, com suas antigas raízes. Interessante.
tomaram as pedras de paládio, as vestiduras, as quais eram as vestiduras de Dagon. Tinham um manto de peixe e tinha uma mitra relacionada com o peixe, com a forma de uma boca aberta sobre a cabeça. Muito interessante, porque eles representavam a Dagon, o deus dos peixes. E ele era chamado de Pontifex Maximus, a ponte entre o céu e a terra, de modo que você era salvo pela mediação da igreja, em vez da mediação de Cristo. Portanto, eles eram a ponte entre o céu e a terra, junto com as chaves e a mitra. Então, os sacerdotes tinham as chaves, duas chaves, a chave para o céu e a chave para o inferno. Muito interessante. E eles eram chamados de os reis pontífices de Pérgamo. E o último foi Átalo III. Ainda antes dessa região se converter ao cristianismo. Átalo III, quando se deu conta de que Roma ia conquistá-los pela força, deu o seu título ao imperador romano. Por isso, quando você vai a Roma hoje, pode encontrar relacionadas ao imperador romano as letras PM, Pontifex Maximus, o construtor de pontes. E os imperadores romanos, como vimos antes, eram deuses. Assim que você podia orar para eles, e eram eles que abriam as portas do céu para os homens. Agora, é interessante que as mesmas letras PM não se encontram apenas após os nomes dos imperadores romanos, senão também relacionadas ao nome de quem? Dos papas. Se encontram as letras PM, Pontifex Maximus, então esse título se atribuiu através da história aos imperadores romanos e finalmente aos pontífices de Roma, que, por acaso, também tem duas chaves. As chaves que se referem a quem? De Pedro, e que tem também as mesmas vestes, com a mitra, que representa a Dagon. Como foi que tudo isso chegou à igreja cristã? Agora, em 378 depois de Cristo, o imperador cristão Graciano recusou o título. Portanto, aqui estavam os imperadores romanos e de repente um diz: não, eu não quero esse título. E então ficou sem dono até que Damaso se tornou bispo de Roma, e foi assim que o título chegou a ser parte integral do pontificado romano. Então, hoje ainda existe esse título. Mas o que foi que aconteceu aqui a Pérgamo? Bem, foi aqui que chegou o comprometimento, a mescla. Em Pérgamo temos um grande altar de pedra, o qual era com certeza um altar aos deuses, dedicado a todos os deuses do panteão. Uma batalha tremenda está representada nele, entre as forças do bem e do mal. Apocalipse 2, 12 e 14 diz: ao anjo que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus está falando acerca da palavra de Deus, e aqui vemos um outro que também tem uma espada, mas ele é um mediador terrestre. Eu conheço as tuas obras e sei onde habitas. Lembrem-se que ele está falando à sua igreja. E eles viviam onde? Onde está o trono de Satanás. De maneira que esse sacerdote, que supostamente é outro, Babel, portal para Deus, é uma abominação de Satanás. É a sede de Satanás, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Ou seja, que essa igreja estava firmada na verdade, apesar dessas circunstâncias, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas. Um nome muito interessante. Minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É a segunda vez que isso é mencionado aqui. Então aqui vemos alguém que preferiu morrer a negar a sua fé. E ele se chama Antipas. Bem, agora Antipas poderia ser, alguns dizem, um personagem histórico. Este ou aquele, um pastor dessa igreja, que foi fiel nesse tempo. Mas a palavra Antipas também significa antipontífice, assim que o nome poderia ter um sentido espiritual.
E significava esse indivíduo que dizia ser capaz de mediar entre Deus e o homem, de modo que a mediação havia se deslocado de Deus e de Cristo para o homem. E isso era um problema. E o povo foi elogiado por ser Antipas. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Aqui está a repreensão. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Aqui está. Que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim que algo havia estado escondido dentro da igreja, porque há alguns que seguem a doutrina de Balaão. Já falamos da doutrina de Balaão. Qual era? Condescendência, mesclar, fazer com que pecassem, instá-los a quebrar a lei de Deus, e assim os teremos sob controle. Assim temos um comprometimento no qual uma doutrina está sendo ensinada, ensinando as pessoas o caminho equivocado, e começam a servir a outros deuses. E é isso